no nosso telão o tema desta noite: como Deus nos fala. Como será que Deus fala conosco hoje, em nossos dias, na graça, nesta dispensação? Como Deus nos fala? E ontem, por isso eu creio que há pessoas de Goiânia online hoje, eu falei, respondendo a perguntas, nós abrimos para perguntas, e algumas pessoas, eu quero ouvir Deus falar. Eu quero saber quando é Deus quem fala. Eu quero entender a voz de Deus. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? E nós estávamos falando, aguarde, nós vamos falar alguns cultos sobre como Deus nos fala, como é que Deus se manifesta, como é que Deus nos faz entender que é Ele que está falando. E hoje Deus começa por responder tantas questões e nos orientar através desta palavra, desta mensagem. Então, no livro de Jó, no capítulo 33, versículos 14 a 18, diz a palavra: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Continuando. Já li. Então, lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem. Então, para que Deus fala? Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Você está entendendo para que Deus fala? Deus fala para nos livrar de muitos problemas. Esta é uma das situações, este é um dos propósitos de Deus ao nos falar, nos livrar de covas, de laços, de problemas, de consequências terríveis das nossas ações. Vamos orar, porque é noite de ouvir Deus falar. Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, Rei de toda glória, Senhor soberano e absoluto das nossas vidas, nós te amamos, Jesus. Tu és, Senhor, o tesouro precioso que nós temos guardado nestes vasos de barro que somos nós, Jesus. Mas a excelência do poder de Deus está, Senhor, dentro de nós. E agora, este Deus excelente, soberano, fala conosco e nos ensina com carinho, com cuidado, a ouvir a sua voz nestes dias tão tumultuados, nestes dias tão barulhentos, nestes dias de tantas vozes diferentes. O Senhor vem esta noite nos ensinar a ouvir a sua voz. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que esta palavra mudará muitas situações. Esta palavra, Senhor, vai fazer com que os teus filhos possam evitar quedas, saibam como ouvir a tua voz e não colocar o pé num laço. Nunca mais, Senhor, tomar um caminho errado, porque tu estás falando e ensinará o teu povo a ouvir com atenção a tua voz. Nós nos abrimos, Pai, para o resultado desta palavra em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Obrigada, Ciro. Meus irmãos amados, eleitos, preciosos de Deus, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, aqueles que foram escolhidos de antemão, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, aqueles que têm os seus nomes no livro da vida e que já sabem que de lá ninguém os pode apagar. Lavados no sangue do Cordeiro, regenerados, restaurados, restituídos,
selados com o Santo Espírito da promessa, aqueles que são um povo santo sobre a terra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós vamos hoje tratar de um assunto que acreditamos ser chave para a obtenção de todas as promessas que Deus tem feito, especialmente as promessas para este ano, que cresceremos sobremaneira. Então, nós temos ensinado a igreja, através de várias mensagens, em muitos cultos, muitas noites de oração, nos estudos bíblicos, nós temos ensinado, nós temos encorajado, nós temos motivado a igreja para se preparar para a manifestação de todas as promessas que Deus tem feito. E eu creio que chegou a hora de a igreja saber ouvir com clareza a voz de Deus. Uma das expressões mais perigosas que eu conheço no meio evangélico, e não só conheço por ouvir falar, mas conheço por ter experiências negativas em relação a este tipo de palavra, de expressão, de postura. Uma das expressões mais perigosas é quando a pessoa diz assim: Deus me disse, quando Deus não disse. Deus me falou, quando Deus não falou, não foi Deus a falar. Deus mandou, quando não foi Deus a mandar. Eu não sei se há alguém aqui que tenha passado por um tipo de experiência terrível, negativa, como eu pessoalmente passei, de ouvir pessoas falarem em nome de Deus, me mandarem recados de Deus, quando não era Deus a mandar recado, quando não era Deus a falar, quando não era Deus a orientar ou a determinar alguma coisa. Nós soubemos de uma história recente, na nossa sede, no Rio de Janeiro. Eu posso falar porque o apóstolo já contou isso publicamente também, numa das suas mensagens, de um irmão nosso, um senhor muito importante na Marinha, que desenvolveu uma carreira tremenda, maravilhosa, dentro da Marinha, e foi sendo promovido, graduado, né? Foi passando, e com 35 anos de carreira na Marinha, ele estava prestes a alcançar o almirantado, né? De se tornar um almirante, o cargo máximo na Marinha. E ele estava numa denominação, uma irmã chegou para ele e disse: Deus disse para o irmão abandonar a vida secular, se dedicar totalmente à obra, tornando-se um diácono na casa de Deus. Ele abandonou a vida secular. Deus disse, se tornou um diácono naquele ministério, e hoje, passados alguns anos, é uma pessoa que está à beira da mendicância, uma pessoa que está perdida financeiramente. Os anos se passaram, aquilo não pode ser retomado, restituído, humanamente falando, e esta pessoa então abriu mão de uma carreira, de uma vida inteira, de um alto posto que ele havia construído, você sabe, dia após dia, ano após ano, porque alguém falou em nome de Deus que era para abandonar tudo aquilo. Uma vida destruída, uma carreira destruída, uma família destruída, né? Uma vida financeira, sonhos destruídos, porque alguém falou que Deus mandou, quando não foi Deus a mandar coisa nenhuma. Então, há sequelas enormes, sequelas grandes, na vida de muitos homens, na vida de muitas mulheres, muitas famílias de Deus, que hoje têm feridas, têm marcas terríveis, porque um dia alguém chegou e disse, Deus me disse, e eu sei de histórias verídicas,
de mulheres que já me contaram isso, que eu até presenciei no passado. Pessoas que chegavam para mulheres, chegaram e falaram: Deus me disse que você tem que se casar com o Godofredo. E ela não tinha nada a ver com o Godofredo, nem o Godofredo tinha nada a ver com ela. Mas, como Deus disse, ela casou. Assim estão pessoas hoje feridas, esfaceladas, abandonadas, pessoas frustradas, pessoas recalcadas, pessoas arrependidas, pessoas com remorso, pessoas com a família destruída, porque alguém falou que Deus mandou, que Deus falou, quando não foi Deus a falar, quando não foi Deus a mandar. Amados, é tão importante quando nós estamos numa igreja onde o altar ouve Deus e onde nós lhe ensinamos este caminho de como ouvir Deus verdadeiramente. É importante ouvir Deus falar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, prova que nós somos cristãos. Deus fala com o seu povo. Ouvir Deus falar é importante porque nos protege de muitos erros, nos protege de muitas armadilhas. Ouvir Deus falar produz sucesso, produz frutos de êxito, a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Então, nós não podemos ter uma mente fechada, nós não podemos ter uma vida espiritual superficial, nós não podemos virar religiosos, pessoas que entram numa igreja, se sentam, fazem como um ritual, cantam alguma coisa, ofertam alguma coisa, ouvem alguma coisa, vão embora e a vida não tem o impacto de Deus, o impacto da voz de Deus. Nós não podemos ser pessoas superficiais, nos dizendo crentes em Jesus, cristãos. E quando nós não ouvimos Deus, ou não entendemos Deus, nós nos tornamos pessoas superficiais, pessoas apenas religiosas, muitas vezes. Nós também não podemos viver sem um espaço para cultivar esta preciosa intimidade com Deus, que nos faz ouvir a voz de Deus. Nós temos que ter um lugar, nós temos que ter uma hora, nós temos que ter um espaço para cultivarmos intimidade com Deus, que nos gere esta percepção auditiva espiritual de ouvir a voz de Deus. Nós temos um ouvido especial, nós temos ouvidos de ovelha. Nós somos preparados por Deus para ouvirmos a voz de Deus, a voz do nosso bom pastor, Jesus Cristo. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Então nós somos ovelhas, nós já temos um ouvido preparado, nós precisamos desenvolver este ouvido espiritual para ouvir e para discernir a voz de Deus. Na Bíblia Sagrada há centenas de versículos onde Deus fala com o seu povo e onde esses exemplos têm que nos ensinar como Deus nos fala hoje, milhares de anos depois de Ele ter falado com tantas pessoas, com tantos homens e mulheres. Deus se comunica de diversas formas na Bíblia Sagrada. Durante estes próximos cultos nós vamos falar destas formas de comunicação de Deus. Por exemplo, você se lembra como é que Deus falou a Moisés? Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente. Moisés olhou aquela sarça e saía de lá uma voz. Moisés ficou muito impactado com aquilo, Moisés ficou muito intrigado com aquela experiência, com aquilo que ele via, a tal ponto que ele disse: eu quero te ver. E Deus diz: não pode, você não pode me ver. Mas eu quero te ver. E Deus respondeu para ele: eu vou passar ali entre as árvores de costa e você vai me ver
Te custa apenas ver um pouquinho da minha glória? Você se lembra como Deus falou a Jacó? Jacó tinha problemas na carne dele. Jacó tinha problemas de temperamento, de atitudes erradas. E Deus se manifesta num anjo. Um anjo que apareceu a Jacó, você sabe essa história, lutou com Jacó uma noite inteira, fez um sinal em Jacó, marcou Jacó na sua coxa e ele ficou coxeando um tempo. Ora, Deus usou um anjo para falar com Jacó. Você sabe como Deus falou à nação de Israel durante todo aquele período em que o povo saiu do Egito em direção à terra prometida? De dia, Deus falava numa grande nuvem. De noite, Deus falava através de uma coluna de fogo. Estou lhe abrindo a mente. Eu disse que você tem que abrir a mente, não pode ter a mente fechada. Deus fala de várias formas. Ele usou até uma mula, certa vez, para falar com um homem. Havia um profeta meio maluco, duro de coração, e Deus falava com ele, ele não entendia. E ele sai, e de repente, num caminho, a mula começa a empacar, porque Deus quer falar com ele, e ele começa a dar na mula, ele começa a bater naquela mula, e a mula falou com ele. Você imagina que situação é desse profeta, não é? A mula fala com ele. Era Deus usando a boca de uma mula. Bispa, sério? Sério. Deus não é limitado. Deus tem muitas formas de falar à igreja. Nós abrimos com Jó 33:14. Diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Quer dizer o quê? Quer dizer que Deus está dizendo através de Jó que ele tem continuado a falar ao seu povo. Ele tem continuado a falar aos seus filhos por todos os séculos, tá? De Gênesis a Apocalipse é Deus falando. Deus fala conosco. E a palavra de Deus diz que Deus fala de um modo, Deus fala de outro modo, Deus fala de um outro modo, Deus fala de um outro modo, mas os homens não atentam para isso. Deus sempre falou à igreja, mas os homens nunca atentaram para a maneira ou as maneiras como Deus fala. Então hoje, eu quero que você que está aqui, homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, que você aprenda, porque é isso que nós vamos fazer nestes dias. Vamos aprender a atender, vamos aprender a estar atentos ao que Deus está falando, porque Deus está falando. Se você não está ouvindo, não muda a verdade de que Deus está falando. Se você não está entendendo, também não muda a verdade de que Deus está falando. E se você está ouvindo Deus, mas não está atentando, então é isto que Deus quer tratar com você a partir de hoje. Porque falar, Deus fala, sempre. E Deus está falando, e Deus está instando, e é de um modo, é de dois modos, sim, é de três modos, é de uma forma, é de outra forma, é num dia, no outro dia. Então, nós vamos aprender a atentar, nós vamos aprender a ficar atentos ao que Deus está falando. Portanto, não negue, não deixe os seus ouvidos fechados. Não diga que Deus não fala. Não diga que Deus não fala com você. Deus fala com você. Deus fala com você. E Deus fala tanto neste ministério. Deus fala tanto através deste altar. Prova disso é que você está aqui hoje, que você voltou, que você convida pessoas para virem aqui, porque você sabe que é Deus a falar deste altar. Então nós vamos nos abrir, nós vamos ficar mais apurados, mais atentos, porque Deus quer falar mais e mais profundamente. E nós neste ministério
somos uma igreja profética, apostólica e profética. O que é isso? Igreja apostólica não é porque tem uma placa ou porque alguém se fez apóstolo. Igreja apostólica é uma igreja enviada por Deus com uma mensagem específica de revelação de Deus para um momento específico da história do povo de Deus, tá? E este Deus que envia uma igreja, ele respalda a igreja com a palavra, com sinais, com prodígios. Aquela pessoa ou aquele ministério enviado, ele é respaldado, ele tem um modelo, ele tem uma ordem, ele tem sinais evidentes. Isso é uma igreja apostólica. E profética, que tem uma palavra que traz à tona aquilo que está sendo revelado, traz para ser vivenciado na vida do povo do Senhor. Então, como nós somos um ministério apostólico e profético, Deus fala sempre conosco e Deus se revela para nós e revela coisas que nós precisamos conhecer. Deus nos fala em todos os cultos. Você sabe que é verdade isso. Se alguém ainda não teve essa experiência, a partir de hoje eu já declaro que terá. Eu encontro pessoas que dizem: olha, eu pensei que já tinha visto tudo, mas o culto de hoje... Eu falo, vou ouvir de novo isso. Passou um tempinho, olha, eu pensei que era o máximo, mas o de hoje... Ou então, foi para mim. Não é verdade? Outro dia alguém falou assim, me perguntaram se eu havia antes conversado com a bispa. Que situação. Trouxe uma visita e a visita perguntou se antes eu havia conversado. Eu falei, olha o que é a lógica do homem, não é? Imagina se nós temos tempo para ouvir as histórias de quem nem está aqui. Ou ainda, se uma mensagem seria feita exclusivamente para uma história de alguém que eu não sei quem é. Então veja como as pessoas, né, elas ficam assim impactadas, elas não entendem muito bem. Agora vão entender que é Deus falando. Às vezes, amados, nós não acreditamos que Deus está falando. E hoje nós vamos ver algumas formas, algumas apenas, de Deus falar. Estas formas muito comuns, são muito claras, tá? Que você, a partir de hoje, vai estar atento para ouvir Deus falar com você. Em Hebreus 1:1 está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, está falando dos nossos irmãos judeus, os patriarcas, né? Pelos profetas. Então, qual era a maneira tradicional e básica de Deus falar ao seu povo no passado? Pelos profetas. Você sabe que havia um rei ungido de Deus, mas sempre havia o quê? Um profeta que falava ao rei em nome de Deus. Ou um sacerdote que também às vezes era profeta e que intermediava isto. Isto era a forma da lei. Deus não falava diretamente aos seus filhos. Deus não falava diretamente ao povo. Deus falava com reis, com sacerdotes, com juízes antes de haver os reis e com profetas. Bom, e hoje? Não é que hoje Deus não use profetas, mas hoje o Espírito Santo que habita em você e habita em mim, falam diretamente conosco. Deus se comunica conosco de várias maneiras, de várias formas. Como Deus nos fala hoje? Então vamos ver algumas formas. Em primeiro lugar, Deus sempre fala através da Bíblia Sagrada. Esta é a regra de ouro da igreja, amados. Nós temos que guardar isto aqui. O que você precisa para a vida em todas as áreas, emocional, sentimental, área do casamento, espiritual, profissional, comercial, empresarial, a área da motivação, sobre a autoestima, encorajamento, doenças, ministério, educação de filhos, finanças, tudo o que você precisar, Deus vai lhe falar pela palavra. Amém? É o que diz 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, toda, de Gênesis e Apocalipse, sem tirar uma página, é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isto aqui é real, mas nós precisamos estar atentos. Então, a palavra, ela é inspirada por Deus, ela tem tudo o que nós precisamos para nos orientar, ela é útil. Então, a palavra ensina, a palavra repreende, a palavra corrige, a palavra nos educa, a palavra da educação. Olha que coisa tremenda. Então, isso aqui é muito sério, isso é muito concreto, isso é real. Agora, precisamos estar atentos, nós precisamos dar atenção ao que Deus diz na sua palavra. Você veio à igreja, não é que você veio aqui para se distrair. Aqui não é cinema, não é teatro. Aqui não é um lugar de entretenimento. Você não veio aqui para se distrair. Você veio aqui para estar atento ao que Deus lhe fala. Você veio aqui ouvir Deus. Você não veio aqui ver uma mulher, ouvir um som, ver um irmão. Estas coisas todas são consequência do nosso primeiro motivo. Você e eu viemos aqui para ouvir Deus falar. Diz o versículo 17. Por que a Bíblia instrui, repreende, ensina, educa? A fim de que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, só tem uma vida de perfeição quem ouve Deus falar através da palavra. Amém? Então, esta é a perfeição gerada na vida através da palavra de Deus. Então, primeira maneira, a primeira forma de Deus falar, a regra de ouro, Deus fala pela palavra. A Bíblia Sagrada é 100% prática. Ela tem que ser usada no nosso dia a dia. Você sabe que uma parte da Bíblia foi para os judeus. E hoje, com olhos iluminados, nós podemos extrair desta parte que foi para os judeus aquilo que tem evidências da graça para nós, tirando a lei de Moisés, os 613 mandamentos da lei mosaica. E a outra parte da Bíblia foi escrita para os gentios predestinados, que somos nós, que não somos judeus na carne. Mas toda a Bíblia Sagrada é útil. Então, nós cremos que tudo o que está na Bíblia foi Deus quem falou e é para a nossa vida. Amém? Se você fecha a Bíblia e se você se fecha para a Bíblia, você fecha a boca de Deus. Fechamos a Bíblia. Me fechei para a palavra. Fechei a boca de Deus para mim. Você compreendeu? Amém? Nós aqui dizemos o seguinte. Quantas vezes num culto nós dizemos: nós vamos agora ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia em... Nós vamos ouvir a voz de Deus. Por quê? Esta é a regra de ouro da igreja. É Deus falando à igreja quando nós abrimos a Bíblia Sagrada. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se eu quero ouvir e se eu quero saber o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para os meus passos, para os meus caminhos, para o meu dia a dia, para tudo que eu preciso, eu vou encontrar aonde? Na palavra de Deus. Amém? Aqui está a luz para os meus passos. Aqui está a lâmpada para os meus pés, para o meu caminhar. Então, Deus fala, em primeiro lugar, através das Escrituras. Sempre Deus fala pela palavra. Amém? Esta aqui, as pessoas muitas vezes correm para estas igrejas, estas denominações que tem aqueles irmãos profetas. Sabe aqueles irmãos? Irmã Batata? Quando ela fala é batata. É, tem gente que levou batata na cabeça e estragou a vida. Por causa das batatas, não é? Dizem até popularmente aí, muita profetada na vida de muita gente. Então eu queria que toda a igreja se atentasse para isso. A maior profecia que existe se chama Bíblia Sagrada. Esta palavra é profética. Ela vem do coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Segundo lugar, como Deus nos fala? Deus fala através
dos seus mestres, dos seus pastores, dos seus ministros. Diz em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Ele concedeu. Então é dele, este ministério ele concede à igreja através destes ministérios específicos. Amém? Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós estamos entendendo que Deus usa os ministérios, Deus usa os pregadores, Deus usa os mestres da palavra, Ele usa os ministros da palavra. Você sabe que é Deus falando pela boca de um ministro, quando isto dá impacto na vida, quando isto toca o coração, quando produz algo bom da parte de Deus, você sabe que é Deus usando um instrumento levantado por Ele. Amém? Quando Deus fala por um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando Deus fala por um instrumento, por um ministério, por um mestre ou por um ministro qualquer, é como se você fosse a única pessoa que estivesse na igreja. Quem já passou por essa experiência? Aquele dia que você senta, Deus fala através de quem está ministrando e você diz: é só para mim que Deus... É como se fosse só para você. Parece que você está sozinho na igreja. Às vezes parece que só existe você no mundo e Deus está falando diretamente com você. Amém? Em Romanos 12, 6 e 7 diz: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Tem que haver esmero, dedicação, para ouvir Deus e depois passar para a igreja aquilo que Deus nos mandou. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Tem que se esmerar. Eu não posso chegar aqui, como eu sei que acontece em tantos lugares, e dizer: bom, hoje nós vamos falar sobre família. Deus, e eu começo a contar a história da família do Joãozinho, não sei o quê. E quando eu viajei para a África, lá eu encontrei uma família. E você, mas e a minha? Tá. E, bom, é isso. O versículo que eu tenho é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E devido ao avançado da hora, paz do Senhor até domingo que vem. Bom, ia falar sobre família, mas de quem? A da África do Sul, a não sei de quem, a do Joãozinho, a da Mariazinha, e eu... Não é verdade? Não há o quê? Esmero. Não há o quê? Preparação. Amados, no nosso ministério não se sobe num altar para ministrar sem ouvir antes muito bem a voz de Deus e se fazer um esboço, uma rota, sabe? Um começo, meio e fim, para você falar claro aquilo que Deus quer comunicar ao seu povo. Tem que haver esmero quando se sobe num altar. Tem que haver esta dedicação do ministro para ele comunicar bem aquilo que Deus está falando à igreja. Em 1 Coríntios 2,13 também está escrito: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então ouça uma coisa: quando o pastor, o evangelista, quando o mestre, o ministro, seja o nome que tiver, tem o nome que tiver, quando ele ensina a Bíblia, quando ele está credenciado por Deus, quando ele tem um bom e reto coração, quando ele tem uma vida consagrada e dedicada ao altar, é o Espírito Santo de Deus que fala por ele. Amados, nós precisamos falar para os nossos irmãos que estão se sentando em qualquer lugar, formando uma plateia e ouvindo sei lá quem falar sei lá o que da parte sei lá de quem. Você percebe? Você precisa identificar se aquele ministro
Não importa o nome que ele tenha, o título que ele tenha. Se ele é credenciado por Deus, se ele tem um reto, um bom coração, se ele serve de modelo para o rebanho, se ele tem uma vida consagrada, uma vida dedicada ao altar, aí sim você pode ouvir o Espírito Santo falar através dele. Então, em primeiro lugar, Deus fala pela palavra. Segundo lugar, Deus fala pelos ministérios. Terceiro lugar, Deus fala através de irmãos na fé ou pela própria família que você pertence, se esta família é da fé. Bom, nós sabemos, Jesus disse que o profeta em sua casa normalmente não tem honra. Dizem no popular, santo de casa não faz milagre. Todo mundo ouviu isso. Às vezes você fala, um estranho acata. Você fala às vezes na sua casa e você nem te dão ouvidos, né? A pessoa não quer ouvir, ou ela brinca com aquilo, ela faz chacota, ela dá as costas. Mas, apesar disto ser fato, sim, saiba que cabe ao homem de Deus, cabe à mulher de Deus, dentro da sua casa, ser a voz de Deus para a sua família. É chamado de cada um ser a voz de Deus dentro da sua família. Em Provérbios 12, 26 diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Então veja, o justo serve de guia. Fale isto com fé, diga: o justo serve de guia. Então, olhe para o bispo. O bispo Rai, como chefe de família, ele é a boca de Deus para a família dele. Quem é a boca de Deus na minha casa? O bispo Rai. O homem, o pastor do meu lar, o cabeça. Ele tem que ser a voz de Deus para a minha família. E eu, como dona da minha casa, como esposa, como mãe, eu sou também a boca de Deus dentro de casa. E a boca de Deus só diz uma coisa: por isso, seja o homem, seja a mulher de Deus, dentro da casa, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Nós criamos os nossos filhos desta maneira. Eles sabem que podem ouvir a voz de Deus através do pai e através da mãe. Nós somos boca de Deus na nossa casa. Às vezes, um filho se insurge contra um pai, contra uma mãe justa, um homem justo, que está servindo de guia para a sua família. E às vezes esse filho, essa filha, não entende que Deus está lhe falando através da pessoa mais preciosa, mais cara e daquela autoridade direta sobre a vida dele, que é um pai ou uma mãe. O justo serve de guia. Amados, todas as pessoas precisam de alguém que diga a verdade. Todos nós precisamos de alguém que nos diga a verdade. Ou é o pastor, ou é o mestre na palavra, ou é aquele irmão verdadeiro, sabe? Aquele irmão cristão, aquele que é mais chegado que o irmão de carne muitas vezes. Uma pessoa consagrada. Nós precisamos de ouvir a verdade. Você sabe que maridos já deixaram de cometer erros em momentos importantes da vida, porque ouviram uma esposa sábia. Verdade. Homens que iam fazer um negócio, iam tomar uma atitude, uma decisão, e uma esposa foi a boca de Deus naquele momento, e houve um livramento daquela situação, daquele engano, daquele erro. Mulheres sábias são boca de Deus em suas casas. Assim também os homens. Amados, nós precisamos de justos ao nosso lado. Porque todos nós somos, na carne, frágeis. Todos nós temos uma carne. Todos nós passamos por lutas. Todos nós, em algum momento da vida, nos angustiamos. Mas nós precisamos ouvir os justos que Deus usa, colocando à nossa volta, ao nosso lado. Até os nossos filhos são usados muitas vezes. Filhos criados no Senhor,
na admoestação do Pai, na palavra, filhos que têm a revelação da graça, que congregam, muitas vezes os nossos filhos são usados. Eles conhecem a Bíblia, eles estão atentos ao que Deus fala do altar, e eles abrem a boca muitas vezes para nos lembrar a voz de Deus. Nós já tivemos momentos em casa em que nós estávamos falando e conjecturando sobre uma situação, estávamos ali em rodeios, isto e aquilo, e um dos meus filhos puxa ali aquela vozinha no meio da palavra: mas Deus não falou naquele culto isso. Uau! A boca de Deus já nos orientou, já nos deu paz, já aquietou o nosso coração, já lembrou daquilo que Ele tinha falado, daquilo que Ele tinha para nós. Se você não tem alguém da mesma fé, que você ama, que você confia, que é o anjo da igreja, que é o líder, para lhe orientar, para lhe encorajar, e até muitas vezes para lhe chamar a atenção, por que não? Você fica sem rumo. As pessoas estão carentes de pastores, amados, que apacentem. Ontem eu vi ali gente que, sabe, vieram de vários ministérios famosos, sentando do lado, tipo assim, ovelhinhas, dizendo: me apacente, me pastoreie, me ajude, me ensine, me responda, me dê uma direção, fale comigo, põe a mão em mim, me faz um carinho, cuida de mim. As pessoas estão assim. Porque, amados, há falta de justos que lhes sirvam de guias. Há falta de pastores, de ministros, segundo o coração de Deus. E quando você tem alguém, né, para lhe orientar, para lhe encorajar, para lhe admoestar, para lhe chamar a atenção, você tem rumo certo na vida, você tem orientação de Deus, você tem livramento de Deus de muitas situações, você tem a voz de Deus clara também no seu viver. E às vezes é preciso corrigir alguma pessoa. Às vezes é preciso chamar a atenção de alguém. Não pense que isto é fácil para um pastor, para uma pastora. Isto é muito difícil. Você chamar a atenção, sabe, de um eleito de Deus, de um escolhido, de um salvo, de uma ovelhinha do Senhor. Mas nós temos que fazer isso. É papel do ministro. É papel deste líder. Ele foi colocado para fazer isso. E ai dele se não fizer. Deus vai cobrar é dele, não da ovelha. E nós, amados, já nos sentamos com algumas pessoas em gabinete. Já nos sentamos em algumas casas, aqui, com algumas pessoas, que foi preciso ser um pouco duros. Falar com mais intensidade. Talvez um pouco mais taxativos. E eu já vi gente dizer: Deus, eu recebo esta palavra porque eu sei que é o teu amor me arrumando a vida, me corrigindo um passo, chamando a minha atenção. Os nossos filhos precisam de disciplina. Os nossos filhos precisam de exortação. Os nossos filhos precisam, às vezes, de um puxão de orelhas. Nós somos filhos de Deus. Deus nos ama muito mais do que qualquer mãe e pai ama o seu filho. E Ele também faz isso conosco. Nos disciplina, nos dá um puxão de orelha. E para fazer isso, muitas vezes Ele tem que usar alguém que ministra. Alguém que tenha autoridade sobre a ovelha. Amém? Eu conheço pessoas que ouviram Deus falar pela boca de um justo que serve de guia. E teve livramento. Teve direcionamento de Deus na vida. Não há confiança sem verdade. E não há verdade sem confiança. Muitas pessoas já evitaram grandes erros na vida, porque tiveram a coragem de não esconder, nem ocultar nada dos bispos, dos pastores, e vieram, perguntaram a respeito de certas decisões que estavam para tomar na vida, e por aquilo que nós dissemos, essas pessoas agiram e foram livradas, foram honradas por Deus. Amém? Também nós já vimos pessoas em que nós falamos da parte de Deus e não deram a mínima. Também já vimos pessoas que nós falamos, mas como é exortação,
como é uma repreensão, ficaram bravas, iradas. Ontem eu me lembrava disso quando eu falava de Caim, quando foi levar a sua oferta a Deus. Diz que Deus não aceitou, não se agradou de Caim e da sua oferta. Irou-se Caim e o seu semblante descaiu-lhe. Você sabe que nós já demos conselhos em gabinete pastoral, já chamamos a atenção de pessoas para o bem destas pessoas e destas famílias, e vimos a ira também, o semblante descaído, pessoas bravas porque ouviram aquela palavra. Nós entendemos que Deus odeia o orgulho e a soberba. Porque tem gente que diz: quem é você para me dizer isto? Quem é você para mexer naquilo que eu não quero mexer? Pensa que sou eu, pensa que é o bispo, pensa que é o pastor, que quer mexer naquela área que a pessoa não quer que mexam. Ela não quer mudar, ela não quer abrir mão, ela não quer ouvir, porque ela sabe que ela está errada e que Deus já vem cobrando uma atitude há muito tempo. E quando um ministro, um homem de Deus fala: é hora, acerta isso, quem você pensa que é? Não gostei. E muitas vezes diz: não foi Deus, foi a carne do bispo. Já pensaram? O bispo tem tanto tempo, ainda marca um gabinete e vai usar carne, como se não tivesse mais nada para fazer na vida. Só que Deus fala por intermédio de um justo que sirva de guia. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O insensato diz assim: está tudo bem comigo, eu é que sei da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como é que eu estou dirigindo a minha vida. Este é um insensato. E ele não vê que ele está pondo o pé num laço. Cada vez mais ele está pondo um pé no laço. O sábio dá ouvidos aos conselhos, diz a Bíblia Sagrada. O sábio dá ouvidos aos conselhos de um justo que lhe sirva de guia. Toda vez que nós fazemos um gabinete pastoral, logo Deus nos mostra quem é sábio e quem não é. Logo. Eu conheço pessoas, amados, que dão aqui muitos testemunhos. Eu vou citar um caso para a glória do Senhor, não para exaltar a carne, tá bem? Mas é o Cristiano e a Simone, eu não sei nem onde eles estão. Desde que chegaram à igreja, não namoravam ainda, não estavam juntos, vinham, conversavam, contavam algo, buscavam orientação no justo, como um pai, um pastor. O pastor falava, nós vimos aquele rapaz exatamente fazendo daquela forma. A Simone a mesma coisa. Depois, no namoro deles, eu tenho que falar porque é um processo e para a glória do Senhor nós temos que dar honra a quem merece honra. Depois naquele namoro, situações de namoro, situações de relacionamento. Não era toda hora não, porque eles não incomodaram. Mas momentos cruciais em que precisavam de uma direção, nos sentamos juntos. A Bíblia diz assim, amados: não entre por esse caminho, segura mais isso, faz assim, subjuga a sua carne, não dê essa resposta, olha para isso. E foram. E nós vimos. Nós temos, talvez, num tempo igual ao de muita gente, o maior número de testemunhos na saúde, nas finanças, na realização de sonhos, no casamento, na família, no mostrar o testemunho para outras pessoas, no trabalho na igreja, no convívio com os irmãos. O que significa isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque dá ouvidos aos conselhos de justos que lhe servem de guia. Só podem ser bem-sucedidos. Ouvem Deus no altar, mas quando querem uma coisa específica e ainda não têm maturidade para encontrar na Bíblia, ainda não tem às vezes a própria perna para ir naquela direção, então buscam o justo que lhe sirva de guia. E ao ouvir o conselho, pratica. São sábios. Queridos, sem honra e glória para a carne, são sábios. Assim, eu estou dando um exemplo, tem tantos outros aqui que eu tive a grata satisfação de ver sabedoria,
saírem pessoas sábias das nossas conversas e dos nossos gabinetes. Mas não vou dizer que foram 100% dos casos em que nós aconselhamos. Houve muito insensato também. O sábio pergunta, ele ouve a resposta e ele dá ouvidos aos conselhos. Mas o insensato não atenta à voz de Deus. Não atenta à voz de Deus. Nós já passamos por situações em que pessoas entram no gabinete, contam um caso e dizem, vou me separar. E nós dizemos, não vai. Não faça isso, você está com a cabeça quente, não é o momento. Espera, vamos ouvir a voz de Deus, vamos orar. Antes de pensar nisso, vamos para a palavra. A pessoa sai, procura um advogado e vem com o divórcio e diz, eu me divorciei. Para que você me usou num gabinete? Depois a pessoa vem e fala assim, eu me arrependi de ter me divorciado. Onde é que estava Deus que me deixou de divorciar? Eu digo, onde estava Deus? Naquele gabinete, naquela noite em que você foi perguntar o que deveria fazer, e Deus pelos nossos lábios disse para não fazer. Eu falei que esse tema era profundo. É sério, amados. Nós estamos aqui tratando da nossa vida, da nossa felicidade, do que nós fazemos num culto, de qual é a nossa participação na igreja. A gente vem aqui para ouvir a voz de Deus. E Deus tem maneiras de nos falar, caminhos para nos mostrar a verdade e a direção. Então, sabedoria, agir com sabedoria, dá garantia de segurança. Você se sente seguro. Ouça uma coisa. Se você sabe da situação de alguém que às vezes está num romance ilícito, que está aí numa dependência química, ou que está num caminho errado, não se acovarde. Não diga que o problema não é seu. Se você vir um irmão errar, seja a boca de Deus. Seja o justo que sirva de guia para esse irmão. O justo serve de guia. Em 1 de Timóteo 4,16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Cuida da sua vida, mas a doutrina da graça de Deus também ensina você a ser um bom conselheiro, um orientador, alguém que tenha um testemunho, alguém que também possa ouvir a voz de Deus ou por uma experiência já com Deus, falar a outros. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu já ajudei muita gente a se salvar de fogos grandes. Nós já ajudamos muitas pessoas a se livrar de fogueiras na vida, em negócios, em casamentos, até em alguns ministérios que não tem nada a ver conosco, orientando com correção e verdade às pessoas. Mas também nós já vimos muita gente bater o pé, ficar de cara feia, e até dizer, não senhora, não senhor, nós não aceitamos isso. Não é bem assim. Na verdade a pessoa não quer saber de Deus, ela quer saber dela. A pessoa não quer ouvir Deus, ela quer só mais uma voz que lhe reforce a carne. É isso que as pessoas muitas vezes querem. E elas se dão mal. Em Provérbios 27:6 diz, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes é melhor você dizer uma coisa correta, justa, certa, por lealdade, ainda que isso machuque a pessoa, ainda que isso não seja muito agradável à pessoa, ainda que a pessoa chore, ainda que a pessoa fique triste, é melhor do que você ficar com beijinhos enganosos, fazendo que não sabe de nada, não está nem aí, que não é responsabilidade sua. Eu prefiro que me digam a verdade. Amados, ficaria muito mal, me sentiria muito traída se os justos que Deus colocou ao meu lado mentissem para mim, me adulassem e não falassem a verdade. Eu sempre conto uma história aqui do meu amigo pastor Maurício.
no início deste ministério, nós caímos por desígnio de Deus aqui, mas parecia de paraquedas que nós nos tornamos pastores. Eu não era pastora. Eu tinha minha vida secular, eu nunca tinha pregado. Eu dava alguns estudos bíblicos na antiga denominação. Mas pastorear, vir a público, subir num altar com um púlpito, trazer uma mensagem, eu já nunca tinha feito. Então eu estava aprendendo, era muita coisa ao mesmo tempo. E eu me lembro de um domingo que eu subi, falei, me empolguei e falei alguma coisa que eu não deveria ter falado. Não me recordo o que, acho que Deus até apagou para eu não ficar recordando e me machucando. Mas eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado. Por falta de experiência, de tato, enfim, de alguma coisa. Na segunda-feira, depois do almoço, pastor Maurício toca a campainha em casa. Subiu. Todos nós nesses 14 anos, deixa eu dizer, num parênteses, fomos muito tratados por Deus. Nosso temperamento foi totalmente lapidado, moldado. Hoje nós temos equilíbrio, mas ele naquela... Sabe o pastor Maurício, né? Quem ouvia antes sabe a quantas palavras por segundo ele era capaz de falar. E todo mundo dizia: bispo, eu não consegui entender a mensagem. Mas ele fala muito rápido. E assim também a sua forma, né? A sua forma, aquele temperamento colérico que resolve tudo, papum, na hora, passa na frente de todo mundo, porque tem que resolver. Tem que resolver. E ele tinha que resolver uma coisa: falar que eu não poderia mais falar aquilo no altar. E ele foi em casa, se sentou no sofá, e eu vim aqui para te dizer uma coisa. E nós temos amizade desde a adolescência. É meu irmão. E ele se sentou ali e disse: você não pode falar o que você falou ontem na pregação. Aquilo não pode, aquilo foi demais, passou da conta. E ele ficou: eu vim aqui porque eu te amo, porque eu amo a igreja, porque eu amo a obra de Deus. É lógico que era amor. E ele saiu dali. E eu chorei a semana inteira. Mas eu sabia que Deus o estava usando. E eu disse: Senhor, me ajuda. Nunca mais realmente eu posso falar isso dessa forma, isso que eu falei. E nunca mais eu falei. Porque havia um justo que serviu de guia, que Deus usou para o meu bem. Eu prefiro a verdade, ainda que eu tenha chorado, meu amigo. Mas naquela hora foi o balde de água fria, num início cheio de errado. Mas por isso que a palavra de Deus diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Ele esteve naquela segunda-feira por amor a mim, por amor a Deus, por amor à igreja que estava iniciando, por amor à obra, por amor ao nosso chamado, por amor à nossa amizade, às nossas famílias, à nossa união. E eu entendi que era Deus falando comigo. É muito bom, amados, quando nós entendemos Deus falando conosco, ainda que lágrimas sejam algumas vezes derramadas. Amém? Você está compreendendo? É melhor você ouvir Deus dizer: rapaz, isto não é certo. É melhor você ouvir dizer: não case, moça, com esse homem. Cuidado com essas companhias. Cuidado com esses amigos, são falsos. Não se envolva com esse negócio. Não se meta com droga. Fuja dessa situação. É melhor você ouvir Deus dizer isso do que viver com um falso senso de segurança. É ou não é? Quando Deus fala e você obedece, você sente que tem os pés sobre a rocha. Você está seguro. Amém? Quarto lugar, Deus fala por impressões, por ideias, por insights, por pensamentos que vêm da parte de Deus, por sugestões, por inspirações do Espírito Santo. Quando Deus fala ao coração, Ele fala, isto é uma inspiração. Você fala: peraí, estou entendendo algo, estou pensando uma coisa, isto veio, eu não pensava nisso, não é? Deus, quando fala, é uma inspiração. O demônio, quando fala, é uma tentação. Amém?
Deus inspira, Deus imprime, Deus impressiona. É uma coisa tremenda quando você aprende a viver essa intimidade com Deus. É lógico que Deus usa esta forma quando nós já estamos bem íntimos, para não confundirmos uma inspiração do Espírito Santo com uma mentira da nossa carne, que vem a ser até uma tentação para errarmos e tropeçarmos. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É lá dentro. Como é que o Espírito Santo nos ensina? Quando ele inspira, quando ele nos convence. Isto é um insight, é uma impressão que é lá dentro, é um convencimento, é uma certeza. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, o Espírito Santo é o nosso mestre. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Onde ele testifica? Lá dentro. Quando ele fala, você tem certeza. Quando você tem essa experiência, você tem certeza. É uma forte convicção dentro do coração. É tremendo, amados, como Deus fala lá dentro. Quem tem essa experiência, precisa ter muita experiência e muita intimidade com Deus. Sabe quando é Deus falando. Porque eu já encontrei na minha vida de crente em Jesus, sentada na igreja e depois no ministério pastoral, eu já encontrei muita gente na obra de Deus que chega e diz assim: bispo, eu preciso de uma ajuda. Olha, tem um negócio que apareceu para eu fazer, para eu trabalhar, tem uma pessoa, tem um relacionamento, mas eu não sei se é de Deus ou se é do diabo. É ruim, hein? Você não sabe. São dois opostos. Então precisa se criar uma intimidade com Deus, para quando Deus falar, você entender que é Deus ou que não é Deus. Isto aqui é seríssimo, seríssimo. Por isso você tem que ter tempo na intimidade com Deus, porque estas coisas têm que ser o dia a dia normal da igreja. Deuteronômio 8,17 diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Então, não fale que foi você. Não diga que eu. Ou então, quando é você, você diga que foi Deus. Ai, Deus está me dizendo, Deus está me mostrando. Não, é você que está dizendo. É a sua lógica, a sua carne que está querendo que seja assim. E você está jogando isto para Deus. Agora, Deus dá a certeza, Deus dá a convicção. Vamos voltar a Jó 33,14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos. Quando você não tiver certeza, não faça nada, enquanto não tiver certeza. Porque Deus vai falar de um outro modo, de um terceiro modo, até você ter certeza que é Deus falando. Eu sempre digo aos casais, e vou abrir aqui um parênteses para dizer isso. Os casais às vezes chegam ali: olha, nós estamos para tomar uma decisão, de mudar de cidade, mudar de casa, vender, comprar, abrir um negócio, qualquer coisa. Mas ele acha que devemos fazer isso agora, eu acho que não. Ou então, ele acha que devemos vender, eu acho que não deve vender. Onde Deus está? Com quem Deus está falando? Nós também não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: que casa dividida não subsiste. Que Deus não é Deus de confusão, nem de divisão. Qual é a orientação de justos que servem de guia? Nós dizemos o quê? Vocês vão orar, vão para a palavra, vão pedir sinais a Deus, e quando os dois estiverem com a mesma direção, então vocês vão saber que isto é a voz de Deus, esta é a direção de Deus. Até que isto aconteça, não tome atitude, amado, porque pode ser que a atitude que seja tomada seja de quem está ouvindo Deus, mas pode ser que não. Nem sempre o cabeça está ouvindo Deus. Nós temos que falar isso aqui. Não é verdade? Nem sempre. Há muitas vozes. E nós temos que aprender. Então Deus não é doido. E Deus fala: é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque nessa hora, Deus junta e fala: vamos buscar a voz de Deus, a direção de Deus. E Deus vai falar a mesma coisa no coração desse marido e dessa esposa. Você está entendendo? Amém? Eu espero que você esteja aprendendo hoje a ouvir, a se atentar para a voz de Deus, porque Deus não quer mais erros nas nossas vidas, mais tropeços.
Deus não quer mais laço, mais gente na cova, mais gente chorando porque fez a coisa errada e pensou que era Deus. Amém? Às vezes a pessoa vai dar um passo errado, vai tomar uma decisão errada e Deus fala. Sempre Deus fala. O problema é que a pessoa não atenta para o que Deus fala. Deus fala para livrar de problemas, para livrar da espada, para livrar da cova. Às vezes, Deus acorda um filho de madrugada para lhe falar. A pessoa perde o sono, não é dor, não é enxaqueca, não é fome, não é mal-estar. Acordou. Por que eu acordei? Deus quer lhe falar. Levanta, faça essa experiência na sua casa, se isso acontecer. Ah, eu vou ficar com insônia. Não vai. Eu vou te mostrar a experiência. Levanta, vai para a sala, para a cozinha, onde você quiser. Abre a sua Bíblia. Quando Deus lhe falar, imediatamente, volte para o seu quarto. Você dorme na hora. Deus só lhe chamou porque Ele queria lhe falar. Ele queria lhe sinalizar alguma coisa. Amém? Vocês aguentam mais um ponto? Quinto lugar, Deus fala. Eu não queria ter que falar isso, mas eu tenho que falar. Deus fala através das dores, através das crises. Amém, irmão Edemar? Aproveitando, é um prazer tê-lo de volta em São Paulo conosco, viu? Amém, louvado seja Deus. Deus fala através de dores, de crises. Às vezes, a única forma de um filho entender o que Deus está falando é no meio de uma dor, no meio de uma crise. Vou lhe dizer uma coisa. Deus não começa nos falando no meio de uma dor ou de uma crise. Ele primeiro falou de um modo, de dois modos, de três modos. Ele usou a palavra, Ele usou o altar, Ele usou o ministro, Ele usou o justo para lhe servir de guia, Ele acordou você de noite, Ele falou através de um insight, de uma inspiração, de alguma coisa lá dentro do seu coração, mas, disse Jó, o homem não atenta para isso. E às vezes Deus tem que falar, porque Deus sempre fala, porque Ele nos ama, através ou no meio de uma dor e de uma crise. Amém? Você está compreendendo? Por que, bispa? Porque Deus já usou outras maneiras. Deus usou a mensagem, Deus usou uma pessoa, mas a pessoa não acreditou nem no que veio do altar, nem na outra pessoa. O irmão falou, mas ela também não acreditou. Deus usou inspiração, mas a pessoa não acredita em inspiração. Deus usou um sonho, a pessoa não acredita no sonho. Deus usa um ministro, a pessoa não dá crédito para o ministro. Até que Deus permite, Ele não dá, Ele permite a dor. E a pessoa, no meio de uma dor, às vezes de uma doença, de uma angústia, de uma crise financeira, vai atentar para o que Deus está dizendo. Às vezes Deus diz, eu quero você na igreja. Ah, não dá. A pessoa vem aqui, Deus fala, tem que congregar, tem que vir, tem que participar, tem que se envolver. Não, isso não é comigo. Filho, de dois modos, não pode deixar de congregar. Não, Senhor, eu não quero. Não estou afim, agora não é minha hora. Depois que eu resolvi minha vida, eu venho congregar. Deus diz, ah é? Já falei de um modo, dois modos, três modos, quatro modos. Tá bom, então fica mais um tempo nessa crise para você aprender. Eu disse que Deus ia falar com a igreja, né? Deus fala do altar, filho, eu te amo, estou te ensinando como é que as coisas devem ser para o seu bem. Você tem que ser um fiel dizimista. Olha a crise em que você está metido. Acredite nisso. Decida hoje. Semeie. Não, eu não concordo. Não, eu não posso agora. Quando eu estiver saindo desse problema financeiro, aí eu vou passar a dizimar. Ah, eu não concordo. Eu não tenho certeza se o dízimo é da lei, se o dízimo é da graça. E Deus diz, ah é? Então, mais um pouco de aperto. E arrocha daqui, aperta dali, falta de lá, sai daqui. Amado, Deus fala através das dores e através das crises. Provérbios 20, versículo 30. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. Todas as vezes que eu passei por dores e por angústias, foi Deus querendo mudar a minha vida para melhor.
E depois que eu vi a mudança, eu disse: muito bem. Às vezes você diz: Senhor, me tira dessa situação. Deus, me livra dessa situação. E Deus está trabalhando em você. É permissão de Deus. Deus está falando à pessoa. Há muita gente que troca Deus por um churrasco. É verdade. Há muita gente que troca Deus por futebol. Há muita gente que troca Deus por novela. Principalmente se for a última semana. Deus fala na igreja. Deus dá instruções. E a pessoa não quer saber. Deus começa o aperto. E a pessoa fica perguntando na hora do aperto: onde é que está Deus? Que Deus é esse? Afinal, já fui 3 vezes na igreja. Deus não faz nada. Deus não me ama? E ele responde: eu te amo, mas você tem que aprender a me ouvir. Eu te amo muito, mas você tem que atentar à minha voz. Glória a Deus. Olha o que o salmista disse no Salmo 119, 71. Eu já disse isso, amados. Tenho que confessar que eu também já disse isso. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse a te ouvir, para que aprendesse os teus decretos, a te obedecer, os teus preceitos. Amém? Ah, bispa, sério, sério. Tem gente que só aprende com aflição. Tem gente que só ouve Deus na aflição. Salmo 32, 3. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não mudei o que eu precisava mudar, apesar de Deus me mostrar e me ensinar, e aqui tem homens que precisam ouvir esta voz, que Deus já está falando que você precisa mudar a sua vida, mudar a sua atitude, mudar a sua maneira de pensar, mudar a maneira de tratar a sua esposa e os seus filhos, a maneira como você deve dirigir a sua casa. Deus já tem falado muito, mas enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não fiz nada, enquanto eu não ouvi, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. A pessoa vai sofrer, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A pessoa vai murchando, a pessoa vai perdendo as forças, vai ficando triste, vai ficando depressiva, vai ficando doente. Confessei-te o meu pecado, entendi a tua voz, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: é isso, Senhor, o Senhor tem falado, pronto, eu cedo. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Só quando a pessoa se rende, só quando a pessoa ouve Deus e se submete, ela sai da aflição. Nós temos irmãos aqui esta noite passando por aflições financeiras terríveis. Pessoas passando por aflições emocionais, familiares. Mas Deus tem planos perfeitos para todos. Agora, você tem que confiar em Deus. Ele está lhe falando. Ouça Deus. Deus está lhe ensinando. Se você está numa dor tremenda, não despreze isso. Deus vai lhe falar no meio desta dor. Qual é a razão da sua dor? Ele vai lhe falar. Deus não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. E se Ele permite que você passe por uma crise, é porque Ele está lhe falando. Alguma coisa você tem que mudar. Alguma coisa você tem que deixar. Alguma coisa você tem que alterar. Alguma coisa você tem que fazer. Não dá para brincar com Deus mais, igreja. Não dá. Ou você anda segundo a Bíblia Sagrada, ou você vai ter dores e dores, crises e crises. E atenção, não diga que Deus não lhe ama. Deus lhe ama muito. E Ele já foi as últimas consequências por você. Morreu por você. E Ele esperava que você lhe desse mais atenção hoje. Não bata de frente com Deus.
Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não congrega, se você não dizima, se você não se envolve, se você não quer ouvir o que Deus está lhe falando, não reclame quando se quebram finanças, quando portas se fecham, quando a enfermidade acha brecha, por permissão de Deus. Amém? Então, quinto lugar, Deus fala através das dores e das crises. Eu vou orar agora, encerrando este culto, encerrando esta reunião. E na quinta-feira nós vamos continuar ouvindo a voz de Deus a nos ensinar de que formas Ele fala. Na quinta-feira eu vou lhe falar de uma forma muito interessante, que é quando Deus fala pelo silêncio. Já deixei um gancho aqui, porque é muito importante isso. Às vezes Deus nos fala dizendo nada. Não sei quantos já tiveram ou estão tendo esta experiência, mas eu já vivi isso. De perguntar, de colocar coisas nas mãos de Deus, de querer e não tem voz. Deus também fala no silêncio. Então, quinta-feira continuamos. Mas hoje você tem aí 5 lições preciosas que lhe mostram como Deus nos fala. Deus nos fala pela palavra. Segundo lugar, Deus nos fala pelos ministros, pelas pessoas levantadas por Deus. Terceiro lugar, Deus nos fala por justos que nos servem de guia. Quarto lugar, como é que Deus nos fala? Como? Inspiração, um insight, um convencimento, um pensamento interno. E quinto lugar, Deus nos fala através das dores e das crises. Você sabe que Deus nesse momento está falando com você? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Ti, Senhor. Eu sei, Pai. Eu sei, Jesus. Tu estás falando esta noite. Pai amado e bendito, todo-poderoso. Eu sei que Tu tens tesouros ocultos, Senhor. Tu tens riquezas para este povo. Tu tens, Pai, restauração para estas famílias, Jesus. Tu tens sonhos para realizar, Senhor. Tu tens profecia em todos os cultos que nós abrimos a Bíblia. Tu tens bom êxito para esta igreja. Eu sei, Senhor, que algumas pessoas estão aqui feridas, mas às vezes as feridas são formas leais de Tu agires, Pai. Há pessoas aqui, Senhor, dizendo: afinal, Deus atende ou não atende? Afinal, Deus responde ou não responde? E Tu estás falando de um modo, sim, de 2 modos, de 3 modos, mas alguns não atentam para isto, Jesus. Ó Deus, nós estamos no primeiro mês de um novo ano, para que daqui para frente pessoas corrijam as suas vidas, mudem a sua posição diante de Deus, saiam para viver, saiam da mesmice, da vida pequena, da vida rasteira, cresçam sobremaneira, sejam surpreendidas por Ti, Senhor, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Deus, que o Teu povo, Jesus, libere perdão agora. Se Deus tem lhe falado, faça. Que o Teu povo peça perdão agora, Senhor. Deus, que o Teu povo, Jesus, se livre da ira, da amargura agora, Jesus. Ó Deus, que o Teu povo saia da areia movediça,
lutando e cada vez mais afundando, Jesus. Deus, eu sei que tu não queres mais brincadeira, Jesus. Chega de brincarem contigo, Senhor. Tu és um Deus santo. O Senhor quer santidade. O Senhor quer uma vida irrepreensível, uma vida sem mentiras, sem máscaras, sem jeitinhos. Eu sei, Pai, que a partir destes dias muitos ouvirão com clareza a tua voz, se submeterão e verão as portas grandes que tu estás abrindo, e verão as armadilhas que tu estás tirando dos pés, os livramentos, Senhor. Verão que tu estás arrumando e aplainando os caminhos tortuosos. Deus, fala a tua igreja, fala a tua igreja, fala a tua igreja, Senhor. Fala ao homem de família, ao chefe de família, fala ao pai, ao marido. Fala, Senhor, fala. E a minha oração nesta hora é que cada filho atente para o que tu falas, Jesus, porque tu estás nos livrando da cova, da espada, do tropeço, do problema, da morte. O Senhor está nos mostrando onde está a tua luz, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a tua palavra, Jesus. Nós sairemos deste lugar hoje, Jesus, ó Deus, com o caminho iluminado, os nossos pés firmes, Jesus. Segurança, porque tu nos falas pelo altar, tu nos falas pela palavra, tu nos falas pela bispa, tu nos falas pelo louvor, tu nos falas, Jesus, pelo irmão que está ao nosso lado, um justo que nos serve de guia. Tu nos fala até pelas dores, pelas crises que passamos. Em nome de Jesus, nos levantamos, Senhor, de situações contrárias. Hoje, sacudimos o pó e seguimos adiante, Jesus, andando, Senhor, sobre a tua palavra, debaixo da tua voz, certos, seguros de que a vitória é nossa e que a nossa vida pode ter a virada que nós temos cantado, mas nós não vamos ser teóricos. Ninguém vai ficar aqui que é hora da virada. Não, Jesus, nós vamos testemunhar que a virada chegou em nossa vida, Senhor. A mudança de sorte entre nós neste dia, a mudança da história de vida neste dia, a mudança do rumo de negócios neste dia, a mudança de relacionamentos familiares neste dia, porque o teu povo ouviu a tua voz. Saímos daqui vitoriosos, com as mãos cheias, sarados no corpo, na alma. Ó Deus, ninguém vai sair daqui doente hoje, porque a tua voz cura, a tua voz sara, a tua voz liberta, a tua voz transforma, a tua voz prospera, a tua voz traz paz, a tua voz alegra, a tua voz dá felicidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Se Deus falou ao seu coração, diga: falou, falou. Glória a Deus, glória a Deus.
para o que Deus falou, diga amém. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos ouvir a bênção final. Vamos cantar crendo que é virada mesmo. Não tem outra maneira de ser a nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém, 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 amém. Olha para quem está do seu lado. De repente Deus tem colocado aí um justo que lhe serve de guia. Agradeça a Deus por esta vida. Agradece. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por este dia, por esta noite. Obrigado, ó Pai, porque mais uma vez nós ouvimos a Tua voz, crescemos, ó Pai, no conhecimento da Tua graça e recebemos conselhos preciosos que temos absoluta certeza vieram diretamente do trono da Tua graça e farão morada no coração daqueles que lhes são fiéis, daqueles que lhes são caros. Por isso, ó Pai, nós declaramos que mais uma vez Tu és o absoluto Senhor desse lugar, Jesus. Que nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Precisamos dos Teus conselhos, ó Pai, para que a vitória que Tu tens preparado para a vida de todos nós se manifeste sempre. Por isso nós declaramos que a graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que agem dessa maneira digam amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos declarar. Glória a Deus. Se você quiser depois nos dar um pouquinho de atenção, quiser nos juntar-se conosco, para que a gente tenha em breve um culto mais agradável, com ar-condicionado, venha ouvir em nome de Jesus uma palavra. Amém? Amém. Tenha comunhão, cante.
Boa noite a todos, vão em paz, até amanhã. Oração e confissão. E diga a quem está ao seu lado: aprenda a ouvir a voz de Deus. Boa noite, internautas, vão em paz, em nome de Jesus.